Hoje começa uma série de 3 programas dedicado exclusivamente à introdução alimentar. Toda mãe de primeira viagem, principalmente, se pega nesse momento onde a introdução alimentar vai ser feita. Geralmente se começa com 6 meses e até esse momento a alimentação é exclusivamente pelo leite materno, né, preferencialmente. E quando os 6 meses chegam, parece que a ansiedade já começa a palpitar no coração da gente. É um momento de muitas transformações. O bebê vai começar a conhecer um mundo novo de cheiros, texturas, sabores, cores e tudo vai ser novidade, né? E é lógico que você tenha a cabeça pipocada de várias dúvidas. Então, será que meu bebê já está pronto para começar a alimentação complementar? Como é que eu começo? O que eu ofereço para ele? Quais alimentos eu posso oferecer? Quais alimentos eu não posso oferecer? E a consistência? Eu passo na peneira, no liquidificador? É uma quantidade enorme de perguntas. E aí eu falo para vocês, calma, vamos responder pergunta a pergunta para que você possa ter a tranquilidade de começar a introdução alimentar do seu bebê sem muita ansiedade, porque essa ansiedade dos pais passa para o bebê. Vamos lá? Quando o meu bebê está pronto para começar com a alimentação complementar? A Organização Mundial de Saúde e todas as outras sociedades de pediatria recomendam que o seu bebê, até os 6 meses, receba exclusivamente o leite materno. Então, nada de água, chazinho, até mesmo água de ameixa, como eu já falei num outro programa. Infelizmente, cada vez mais a gente vê, e eu recebo várias mensagens de mães aqui nas nossas mídias sociais, falando que o pediatra já liberou o bebê a começar com suco ou com papinha de fruta com 4 meses. Ou então eu vou começar a trabalhar, eu tenho que deixar alguma coisa para o bebê. Eu sei que a ordenha do leite materno não é uma coisa extremamente fácil, existe um planejamento, você tem todo um processo, inclusive se você tiver voltado a trabalhar, que é o maior problema, né? Infelizmente a gente ainda não tem uma lei que nos proteja para acompanhar esses momentos de transição e de maior vínculo com o bebê desses 6 meses que na verdade se transformam em 4, a gente realmente precisa de um planejamento para ordenhar enquanto está no trabalho. Mas não é uma tarefa impossível. Então eu recomendo que você tente fazer essa amamentação exclusiva até os 6 meses. Seu bebê vai receber inúmeros benefícios, tá? E você também como mãe, né? O seu corpo vai entender esses processos de uma forma gradual e benéfica. Existem mães que não conseguem amamentar ou não podem amamentar, então uma fórmula vai ser indicada para atender as necessidades desse bebê, mas vamos falar aqui de alimentação complementar a partir dos 6 meses. Por que a partir dos 6 meses? Vários estudos já mostram que os bebês não têm intestino maduro para conseguir metabolizar, digerir e absorver novos alimentos. A parte renal também para conseguir excretar os metabólitos, ou seja, o que sobrou dessa digestão e acaba sobrecarregando esse rim, fora a parte muscular que o seu bebê também não tem ainda. Ele não senta direito, ele não segura bem o pescoço, ele não tem um movimento de mastigação trabalhado, ele ainda tem a propulsão de língua, né, que você vai colocar alguma coisa na boca da criança e é ótimo que ele tenha esse reflexo, porque é o que faz com que ele não sufoque, ele vai ficar com a língua para fora assim, igual um sapinho, né? Vai ser uma colher para dentro e o conteúdo vai voltar para fora, tá? Então, 4 meses é muito cedo ainda para esse bebê receber não só uma carga de nutrientes, mas também ter o preparo corporal, muscular e cognitivo para entender que aquilo é um alimento, tá? E que não vai fazer mal a ele. Então, esse é o primeiro ponto. O meu bebê vai estar pronto quando ele já estiver com o intestino maduro e quando ele estiver pronto para sentar e aprender a receber esse alimento de forma que o alimento entre mais do que saia. Seu filho completou 6 meses de vida. E agora, como é que a gente começa? A primeira coisa é a gente pensar que essa mudança é uma mudança bem brusca, né? O seu bebê que antes ficava ali grudadinho no corpo, quentinho, aconchegado, ele vai estar agora sentadinho à sua frente.
Então escolha um lugar que seja tranquilo, calmo e que possa sinalizar que aquele ali vai ser o cantinho do almoço e do lanche. Então sempre que você colocar o bebê ali, ele já vai passar a entender que vai vir uma comidinha. Uma outra grande mudança, e essa que é a mais radical, é que você vai estar fazendo a transição de um líquido, né, do leite, que jorra do seio materno, numa temperatura ideal, né, o bico do peito no formato ideal, ou até mesmo o bico de uma mamadeira, né, mas que ele está ali aconchegado e que ele faz um esforço que não é tão grande, para um alimento que vai vir numa colher. Então escolha uma colher que seja macia, pode ser de silicone, para não machucar a gengiva, de um tamanho ideal para o tamanho da boca do bebê. Não adianta você pegar uma colher de sobremesa, o ideal são as colheres para bebê mesmo, que são bem pequenininhas, é quase do tamanho de uma colher de café. E ofereça os alimentos de uma maneira em pequenas quantidades, não adianta forçar, tá? O seu bebê vai, num primeiro momento, ainda ter o reflexo da língua, mas vai diminuindo a partir do momento que você continua oferecendo e ele percebe que esse alimento não vai oferecer para ele nenhum perigo. Então, começamos ali um novo aprendizado, né? De persistência e de paciência. E vai ser assim por um bom tempo, acredite. Essa alimentação ela não exclui o leite materno. Inclusive, ele deve ser oferecido após as refeições, principalmente nesse início, porque o bebê não vai ter conseguido comer uma quantidade suficiente para satisfazer as suas necessidades e a sua fome, tá? Então, a livre demanda do leite materno ainda se faz necessária e é muito importante. E sobre a quantidade de comida, não precisa se preocupar nesse início. Encara essa fase inicial, dessas primeiras 2 semanas, até 3 semanas, como um grande experimento, uma grande brincadeira. Então, você pode ter a sensação de que você está colocando o tanto de comida que você coloca para dentro, ele coloca para fora. Mas vai ser assim. Então, calma, que as coisas vão evoluir e o seu bebê vai passar a abrir bem a boca. Vamos agora para a terceira pergunta. O que eu vou oferecer nesse início da alimentação do meu bebê? Então, antigamente se oferecia o suquinho de laranja-lima. Eu ainda preferencialmente gosto dessa transição com o líquido para o líquido. Tá? Então, por mais que tenha já uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, da Academia Americana de Pediatria, dizendo que o suco não deve ser oferecido e existe uma quantidade máxima por dia, que são 100 ml, né, que você deve oferecer de suco. Eu gosto desse início. Eu sou muito fã de você trocar o líquido pelo líquido, tentar manter a temperatura, né, e mudar apenas o sabor, tá? Mas a nova diretriz recomenda que você ofereça uma papinha de fruta, seja no lanche da manhã ou no lanche da tarde. Eu prefiro sempre começar a introdução de novos alimentos na parte da manhã. À noite é sempre complicado. Se tiver alguma reação, mesmo que sejam gases ou cólica, tudo de noite é mais difícil. Depois dessa oferta do lanche da manhã, você pode passar a oferecer lanche da manhã e lanche da tarde e colocar já um vegetal na hora do almoço. Você escolhe primeiro a fruta e eu indico começar com maçã ou com pera, tá? Banana não, porque a banana é um alimento que tem um potencial alergênico, então por mais que muita gente esteja me ouvindo agora falar banana não, já tá... Como assim banana não? Foi a primeira fruta, né? Foi a primeira fruta que eu pensei em oferecer. Deixa a banana para um pouquinho mais tarde. Pode ser que o seu filho não tenha nada, mas pode ser que ele responda de uma maneira negativa, tá? Então a gente deve escolher esse alimento e oferecer ele consistentemente por 3 dias e observar para ver se ele tem alguma reação, mesmo que seja o intestino preso ou mais solto. Então ficaria assim o cardápio do seu bebê. Aos 6 meses ele começaria com essa frutinha pela manhã. Depois que ele estiver aceitando bem essa frutinha e você já tiver partido para uma segunda, ele iria para oferecer a frutinha também à tarde e uma papinha salgada no almoço com os vegetais. Quando fosse 7 para 8 meses, a gente já acrescentaria um patê de carne na hora do almoço, tá? Então teria um almoço mais arrumadinho com os 3 tipos de vegetais, que eu já falei para vocês no grupo de papinhas, né, do programa sobre introdução alimentar. E aí a gente iria, depois que ele aceitasse bem essa carne
durante o almoço, evoluiria também oferecendo um jantar, que seria uma versão simplificada. Eu sempre gosto de, nesse início, quando o jantar vai ser oferecido, fazer como se fosse uma sopinha, né? Primeiro porque acalma mesmo a barriguinha do bebê, é mais fácil deles comer, e a gente vai ajustando um pouco com o horário do sono do bebê e ele não ficar de barriga muito cheia. E depois dos 8 meses até os 12 meses, a gente vai inserir os cereais, né, os grãos, colocar também a mesma quantidade de proteína no jantar e mudando a consistência do que era amassadinho para ter pedacinho, depois só ter pedacinho, até chegar à comida da família. E aqui a minha ressalta é: a comida da família tem que ser uma comida saudável para atender as necessidades desse bebê. Então, uma das coisas maravilhosas de se ter um bebê em casa, né? Uma das várias coisas maravilhosas de se ter um bebê em casa é que a gente muda mesmo o nosso hábito alimentar. Então, se antes você descongelava a comida ou comia qualquer coisa porque chegava tarde do trabalho ou não dava prioridade para isso, você passa a fazer uma comida melhor para o seu bebê e a se alimentar melhor. Então o programa de hoje termina por aqui e semana que vem eu volto com mais dicas sobre introdução alimentar. Aproveite e olhe lá a nossa playlist com dicas, né, e receitas incríveis das primeiras papinhas doces e papinhas salgadas para esses momentos, né, de introdução alimentar para o seu bebê. Então teste as receitas, faça do seu jeitinho e se você tiver alguma dúvida, volte aqui para comentar ou comente mais embaixo no espaço das próprias receitas que você estiver fazendo. Até a próxima semana, um beijo e paciência! Tchau, tchau!